Você já deve ter visto alguém que apresente uma alteração na oclusão dentária que se chama mordida aberta. Talvez você não reconheça por esse nome, mas depois que eu disser algumas características, você vai conseguir identificar sobre qual tipo de alteração que eu estou me referindo. Então, a mordida aberta é uma alteração que ocorre referente à oclusão dentária. É muito comum de vermos, e como o próprio nome diz, é porque nós conseguimos ver uma abertura na oclusão entre a mandíbula e a maxila, e ela pode ser na parte frontal da arcada ou na parte lateral da arcada. É mais comum vermos uma mordida aberta na parte frontal da oclusão entre os dentes. Essa alteração pode ocorrer ou por questões hereditárias, por alguma condição óssea ou principalmente pelo uso excessivo da chupeta e ou da mamadeira, além do mau hábito de chupar o dedo. É muito comum isso acontecer. Crianças usam chupeta e usam mamadeira, porém quando esse uso é muito excessivo por muito tempo, é quase que como se fosse a estrutura do bico da chupeta ou a estrutura do bico da mamadeira ficam exatamente possível de ser visto entre as arcadas dentárias, porque o uso é muito excessivo. E apesar de nós pensarmos que os dentes são duros, a maxila e a mandíbula são ossos e são duros, essas estruturas são capazes de promover negativamente essas alterações. Aí o que acontece com pacientes que apresentam uma alteração como essa, que é a mordida aberta? Isso provoca uma alteração na respiração, geralmente eles são respiradores orais. Isso provoca uma alteração na sucção, uma alteração na mastigação, porque, primeiro, pacientes com a mordida aberta não conseguem abocanhar o alimento. O que é abocanhar o alimento? Um exemplo é quando nós vamos comer a maçã no fruto inteiro. Nós colocamos a maçã na boca e damos uma mordida para começar a mastigação. Pacientes com a mordida aberta não conseguem abocanhar o alimento. Eles fazem o primeiro contato de tirar um pedaço do alimento, da maçã, do pão, do que quer que seja, de forma lateral, porque como os dentes frontais não se ocluem, não se tocam, não dá para fazer o corte pelos dentes frontais. Nós também podemos ter uma alteração na deglutição, porque a mordida é aberta e os pontos que nós usamos para deglutir podem estar alterados por conta da mordida aberta que está presente. Na articulação da fala, também nós podemos ter alterações, porque nós nos baseamos nas funções que eu já disse em outros vídeos, de respirar, sugar, mastigar e deglutir para falarmos. E se nós tivermos uma alteração como essa, muito provavelmente algumas produções de alguns fonemas estarão alteradas, o que provocará uma dificuldade na articulação do que é dito e na comunicação do diálogo entre duas pessoas. Pacientes que apresentam mordida aberta também podem apresentar o bruxismo, e o bruxismo é uma alteração de mastigação, e nada mais é do que o ranger dos dentes. Eles também podem apresentar alterações com dores no pescoço, porque essa musculatura acaba sendo envolvida na tentativa de suprir essa alteração
óssea e dentária que ocorre, além de dores de cabeça muito frequentes. O tratamento para esse tipo de alteração vai precisar ser interdisciplinar. Então, nós precisaremos muito provavelmente da intervenção de ou um ortodontista, que trabalha geralmente com aparelhos fixos, às vezes móvel, e um ortopedista funcional dos maxilares, que é o profissional que trabalha mais numa linha com aparelhos móveis e agora com o Invisalign. Como eu disse, vai ser um trabalho interdisciplinar e aqui entra o papel e o trabalho do fonoaudiólogo, que vai ser indispensável nesse processo. O paciente pode usar aparelho, seja ele como for, durante anos e anos e anos da sua vida. Se não houver um trabalho fonoaudiológico para adequar a fisiologia e adequar as funções que estão envolvidas nessas estruturas, como eu disse anteriormente, a respiração, a sucção, a mastigação e a deglutição, muito provavelmente haverá uma recidiva, ou seja, um retorno desse problema, depois que o paciente deixar de usar o aparelho, porque a função errada vai continuar acontecendo e muito provavelmente o paciente vai ter que voltar a colocar aparelho quantas vezes houver alteração novamente e enquanto não houver uma intervenção do fonoaudiólogo. Então aqui a intervenção é indispensável, não adianta usar o aparelho se não tiver uma intervenção fonoaudiológica.